A tristeza é um dos sentimentos mais marcantes na vida de qualquer ser humano. Não é fácil viver os momentos em que a tristeza predomina. Algumas pessoas chegam até mesmo a tirar a própria vida em determinados momentos de tristeza. Em outras pessoas, muitas vezes, a tristeza deixa profundas feridas. Diante de todas essas questões, muitos costumam perguntar: por que existe a tristeza? Por que a tristeza existe? Essa é uma pergunta que muitos se fazem. Nesta mensagem, nós tentaremos apresentar uma parcela da resposta a essa pergunta. Deixo claro que não será uma resposta exaustiva, não será uma resposta de cunho psicológico, de cunho psiquiátrico, não. Será uma parcela, como eu já disse, da resposta, parcela esta do ponto de vista bíblico e do ponto de vista cristão. E para fundamentar essa parcela de resposta, eu gostaria de ler um texto que se encontra no Antigo Testamento. Texto escrito por Salomão no livro de Eclesiastes, capítulo 7. E eu lerei apenas os versículos 1 a 4, mas farei menção do restante do contexto. Eu lerei esse texto nesse momento que fundamentará aquilo que temos a dizer. Diz assim, Eclesiastes capítulo 7, versículos 1 a 4. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso. E o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem por consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Como nós podemos ver, esse texto ele compara dois sentimentos, ou melhor, compara dois momentos propícios a dois sentimentos humanos. O texto fala do dia do nascimento, que é propício à alegria. Nascimento é um momento de alegria, mas o texto fala também do dia de luto, do dia de morte, que é um dia propício à tristeza. E o texto vai fazer uma comparação desses dois momentos que são propícios a esses dois sentimentos, os sentimentos de tristeza e de alegria. Esses dois sentimentos, eles são citados nominalmente nos versículos 3 e 4 do texto que nós acabamos de ler. E nesse texto nós podemos ter uma pequena ideia da razão de existir a tristeza. Por que existe a tristeza? Por que a tristeza é real em nossas vidas? Vejamos então, com base no texto, algumas respostas a essa pergunta. Em primeiro lugar, a tristeza existe porque ela pode despertar
despertar reflexões sábias. Repito, porque ela pode despertar reflexões sábias. No texto que lemos, eu já disse que nós temos uma comparação dos dois referidos sentimentos a partir da menção de 2 dias, o dia do nascimento e o dia da morte. Na leitura, Salomão afirma que é melhor o dia do luto, o dia da morte. Isso ele fala claramente nos versículos 1 e 2, que eu releio agora. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Essa é a opinião de Salomão. Salomão considera melhor alguém participar de um dia de luto do que participar de um dia de nascimento. Lembrando que o dia de luto é um dia propício e representativo aqui do afloramento da tristeza. Ninguém no seu estado normal se alegra num dia de luto. Ninguém. O dia de luto é um dia propício à tristeza. E para Salomão, esse dia é muito melhor do que o dia de nascimento. Ir para a casa onde está acontecendo o luto para Salomão é melhor do que ir até uma casa onde está acontecendo um banquete. Para ele, é melhor o luto. É melhor a tristeza. E ele próprio explica por quê. No versículo 2, ele diz assim: Pois naquela, ou seja, na casa onde está acontecendo o luto, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem por consideração. Para Salomão, é melhor frequentar uma casa onde há luto, porque exatamente onde há o luto é possível ver qual é o fim da vida de todos os homens. E os vivos que contemplam o fim de todos os homens podem fazer uma reflexão acerca disso. É o que Salomão apresenta aqui nesse versículo 2. Vejam que viver uma tristeza de um velório para Salomão pode despertar naqueles que estão vivos uma reflexão acerca do final da existência dos seres humanos. Ainda segundo o autor, o coração dos sábios está na casa do luto. Ele diz no versículo 4 que lemos: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Veja que essa reflexão que é despertada no momento de luto, ela é uma reflexão que, de acordo com o que Salomão vai dizer no versículo 4, é uma reflexão que gera sabedoria. Em outras palavras, Salomão diz que o sábio, o coração dos sábios, está na casa do luto. Por quê? É justamente na casa do luto em que os homens que estão vivos podem ver o fim da existência do ser humano e, a partir do que veem, podem fazer reflexões sobre as suas próprias vidas, sobre os seus próprios comportamentos, sobre as suas próprias ações, e isso os levará à sabedoria. Para Salomão, a tristeza é um momento propício, a tristeza é um sentimento propício para gerar reflexões em nossas vidas.
Os momentos de tristeza, eles são fecundos para nós fazermos reflexões que geram sabedoria. É claro que o texto está falando especificamente da tristeza provocada pelo luto de alguém, pela perda via morte de alguém. É claro que o texto está falando desse tipo de tristeza, mas nós não podemos ignorar que a tristeza, de modo geral, causada por seja lá o que for, a tristeza também é um momento, é um sentimento que proporciona reflexões sobre a vida. Muitas vezes, essas reflexões que são feitas nos momentos de tristeza, muitas vezes elas geram sabedoria e experiências de vida. A tristeza faz com que nós nos centremos em nós mesmos. A tristeza faz com que muitas vezes nós nos fechemos em nós mesmos. E esse centramento em nós mesmos nos impulsiona a fazermos reflexões que serão importantíssimas para as nossas vidas. Essas reflexões, elas não acontecem apenas nos momentos de tristeza. Isso deve ficar muito claro para nós. Eu posso fazer reflexões em diversos momentos, inclusive nos momentos de alegria. Mas os momentos de tristeza são momentos marcantes no que diz respeito ao impulsionamento para reflexões acerca da própria vida. É por isso que a tristeza existe. É por isso que muitas vezes nós nos entristecemos. Porque nesses momentos nós faremos reflexões profundas sobre a nossa própria postura, sobre o nosso próprio comportamento, sobre a maneira como nos relacionamos com os demais. Faremos reflexões sobre as nossas vaidades, sobre os nossos projetos de vida. Faremos reflexões sobre os nossos pecados. Sim, sobre os nossos pecados. Faremos reflexões acerca da nossa vida com Deus. Os momentos de tristeza propiciam essas reflexões que são necessárias à vida do ser humano. É por isso que muitas vezes nós passamos por momentos de tristeza. Não quero dizer que ontologicamente a tristeza existe para gerar reflexões. Não é isso que eu quero dizer. Não estou fazendo uma reflexão filosófica acerca da origem da tristeza, do propósito ontológico da tristeza. Não é esse o meu propósito. Mas eu quero apenas lhe dizer que nós, seres humanos, muitas vezes nos entristecemos para que nesses momentos nós consigamos fazer reflexões sobre nossas próprias vidas, reflexões que nos tornarão mais sábios. É por isso que muitas vezes a tristeza vem sobre as nossas vidas. Observe na Bíblia Sagrada o exemplo de Jonas. Jonas é solicitado por Deus para ir à cidade de Nínive pregar a mensagem de Deus aos ninivitas. Jonas desobedece e foge, porque não queria pregar para os ninivitas. E ele, por fugir, os irmãos conhecem a história, ele foge em um barco e, por conta da sua fuga, se levanta no mar uma grande tempestade. Os marinheiros descobrem pelo próprio Jonas que ele era o causador daquela tempestade. Jonas é lançado ao mar e engolido por um peixe. Lá no ventre do peixe, Jonas diz
que sentiu uma angústia, uma tristeza e clamou a Deus. Capítulo 2, versículo 2 do livro do profeta Jonas diz: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, e do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Jonas próprio diz que aquele momento foi um momento de angústia, um momento de tristeza. E naquele momento de tristeza, ele próprio diz, no mesmo capítulo 2 de Jonas, versículos 4 e 7, ele próprio diz: então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura eu a ver o teu santo templo? Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. De acordo com o próprio Jonas, aquele momento de tristeza foi um momento propício para ele fazer reflexões. Ali, vivendo aquela angústia, aquela tristeza, Jonas, ele começa a pensar: será que eu verei novamente o templo do Senhor? Veja, ele está refletindo sobre o seu futuro, sobre a sua vida, sobre as oportunidades que ainda poderia ter ou não. Ele começa a pensar mais. Será que eu vou desfalecer? Minha alma vai morrer agora? Será que eu ainda me lembrarei do Senhor? Eu ainda terei a oportunidade de ser lembrado por Deus? Ele começa a fazer reflexões acerca da sua própria vida. Os momentos de tristeza de Jonas foram momentos propícios para reflexões importantíssimas para a sua própria vida. Foi depois daquelas reflexões que Jonas resolveu voltar e obedecer a Deus. Aquele momento de tristeza foi fundamental para Jonas. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja vivendo agora um momento de tristeza na sua vida. Talvez você esteja vivendo um momento de angústia, de solidão, de dor no coração. Saiba que é muito provável que você esteja passando por isso, para que você dê oportunidade a si mesmo de fazer reflexões necessárias acerca da tua própria vida. Aproveite esse momento de tristeza que você está vivendo para refletir sobre a tua vida de modo geral. Pois a tristeza, ela pode proporcionar reflexões muito importantes para a nossa vida. Você está entendendo que talvez você esteja vivendo esse momento de tristeza justamente para que você pare, centre em si mesmo e reflita sobre a tua vida, sobre o teu relacionamento com Deus e sobre diversas questões da tua vida. Talvez você esteja vivendo esse momento de tristeza para fazer essas reflexões. E eu te pergunto, você tem aproveitado esse momento de tristeza para refletir, como dissemos? Ou você está vivendo esse momento de tristeza apenas reclamando, murmurando e até mesmo se desesperando? Esta, de acordo com o texto, é a primeira razão pela qual existe a tristeza. É para possibilitar em nossas vidas reflexões importantíssimas que gerarão sabedoria. Mas o texto ainda nos permite apontar uma segunda razão. Por que existe a tristeza? Porque ela pode tornar melhor o nosso coração. Essa é a segunda razão. Por que a tristeza existe? Ela existe porque ela pode gerar, pode tornar melhor o nosso coração.
Nós acabamos de ver, com base em Eclesiastes, capítulo 7, versículos 1 e 2, que a tristeza, ela pode levar a pessoa a fazer grandes reflexões sobre a sua vida de modo geral. E essas reflexões, elas produzem grandes resultados na vida do ser humano, como sabedoria. Mas Salomão diz que essas reflexões, elas também podem tornar melhor o nosso coração. E isso Salomão vai apontar de forma especial no versículo 3 do capítulo 7 de Eclesiastes. Eu releio o versículo 3. Melhor é a mágoa, melhor é a dor do que o riso, porque a tristeza do rosto se faz melhor, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Segundo Salomão, o coração humano, ele é moldado para melhor nesses momentos de tristeza. Coração, em quase todas as culturas, em especial na cultura judaico-cristã, é uma metáfora da interioridade humana. Coração é uma metáfora da alma humana, do espírito humano, dessas questões interiores. E de acordo com Salomão, os momentos de tristeza, por mais contraditório que possa parecer, os momentos de tristeza podem nos tornar pessoas melhores. Ou, dizendo com as mesmas palavras de Salomão, é com a tristeza que o nosso coração se torna melhor. Com a tristeza do rosto se torna melhor o coração. O interior, a alma humana, o espírito humano, muitas vezes se tornam melhores quando vivem esses momentos de tristeza. Não quero dizer que toda pessoa que passa por uma tristeza se torna melhor. Não. Mas os momentos de tristeza podem, mediante aquelas reflexões das quais eu já falei no primeiro tópico da mensagem, mediante essas reflexões, mediante a sabedoria que pode vir por essas reflexões, os momentos de tristeza podem tornar o nosso coração melhor. Repito, tristeza não é garantia de melhoria no coração. Mas sem dúvida a tristeza pode tornar o nosso coração humano melhor. Pode tornar o coração do ser humano de modo geral melhor. Se ele nesses momentos aproveitar para fazer reflexões sobre a vida. Se ele aproveitar os momentos de tristeza para tirar dali sabedoria. O ser humano pode tornar o seu coração melhor. Infelizmente, alguns só aprendem nos momentos de tristeza. Infelizmente. Deus quer que nós nos tornemos melhores, mais amáveis, mais humildes, mais compreensíveis. E muitas vezes Ele vai fazer isso nos momentos em que nós estamos vivendo angústias e tristezas. Permita o Senhor lhe tornar uma pessoa melhor nesse momento de tristeza que você está vivendo. Deus quer te tornar uma pessoa melhor por meio da tristeza que você está passando, da angústia que você está sofrendo. Deus quer te tornar uma pessoa melhor. Permita Deus fazer isso. Jeremias, ele viveu momentos de profunda tristeza ao longo de todo o seu ministério. Algumas pessoas, infantilmente, até chamam Jeremias de o profeta chorão, porque Jeremias expressou muito as suas tristezas. Basta você ver o livro de Lamentações, basta você ver
O livro do próprio livro do profeta Jeremias como um todo mostra Jeremias expressando a sua tristeza em vários momentos. E toda aquela tristeza vivenciada por Jeremias contribuíram para que Jeremias fosse uma pessoa melhor. Jeremias, mesmo sabendo que o seu povo era ruim, mesmo sabendo que Judá tinha pecado contra o Senhor e seria levado para o cativeiro por desobediência a Deus, mesmo assim Jeremias, com seu coração bondoso, intercedeu por Judá várias vezes diante de Deus. Não quero dizer que Jeremias se tornou a pessoa boa que foi tão somente por causa das tristezas que viveu, não. Mas os momentos de tristeza na vida de Jeremias contribuíram para que ele tivesse um coração melhor. Jeremias se tornou um homem que lamentava os acontecimentos ruins que sobrevieram e sobreviriam sobre o seu povo. Jeremias se tornou uma pessoa melhor, ele se importava com o seu povo, se importava com as pessoas e procurava prevenir as pessoas acerca daquilo que estava por vir. Meus irmãos, sem dúvidas, como Salomão diz, a tristeza do rosto, com a tristeza do rosto, o coração se torna melhor. Deus quer tornar o teu coração melhor, tua alma melhor, o teu íntimo melhor, por meio da luta que você está vivendo, por meio da tristeza que você está passando. Como é o teu coração? É bom? Você tem um bom coração? Uma boa alma? Você tem um bom homem interior? Se não, talvez a tristeza que você esteja vivendo seja uma forma de Deus tornar o teu coração melhor. Talvez você esteja passando por isso porque Deus quer tornar o teu coração melhor através dessa situação. Permita Deus transformar o teu coração para melhor através da tristeza que você está vivendo. Porque a tristeza existe porque ela pode tornar o nosso coração melhor. Essa é a segunda razão pela qual a tristeza existe. Mas o texto escrito por Salomão ainda nos permite apontar uma terceira razão. Por que existe a tristeza? Porque ela pode nos fazer lembrar de Deus. Porque ela pode nos fazer lembrar de Deus. Em meio à sua argumentação em Eclesiastes 7, Salomão mostra que os momentos de adversidade e tristeza são uma ocasião para nós lembrarmos de Deus. No mesmo capítulo 7, lá no versículo 14, que eu não li inicialmente, para não fazer uma leitura muito extensa, mas o versículo 14 faz parte do contexto do que Salomão está falando. Lá no versículo 14, Salomão diz o seguinte: no dia da prosperidade, goza do bem, aproveita o bem. Mas no dia da adversidade, considera, leva em consideração que Deus fez tanto este, o dia da adversidade, como aquele, o dia da prosperidade, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. De acordo com Salomão, pelo fato de não conhecer o futuro, não saber o que virá amanhã ou depois, o dia de tristeza deve nos fazer levar em consideração que é Deus quem permite todos os dias da nossa vida, sejam os dias bons, os dias de prosperidade, sejam os dias de adversidade, todos eles vêm e existem por permissão de Deus. E cabe ao homem, segundo Salomão, nesses momentos de tristeza, levar em consideração que todos esses dias são dias permitidos por Deus. O homem deve lembrar de Deus.
O homem deve lembrar que o dia de amanhã não pertence a ele, mas pertence a Deus. A Deus somente pertence o dia de amanhã. E o homem, nos momentos de tristeza, deve justamente trazer tudo isso à sua memória, deve se lembrar de tudo isso. Como eu estou dizendo, o momento de tristeza é uma oportunidade para o homem lembrar-se de Deus. Infelizmente, muitos só lembram de Deus quando estão passando por um momento triste. Não deve ser assim. Devemos lembrar de Deus em todos os momentos. Mas algumas pessoas não lembram de Deus jamais. Só conseguem lembrar de Deus quando estão vivendo momentos tristes. Quando estão vivendo momentos de dor e angústia. E é justamente por isso que muitas vezes existe a tristeza, para nos fazer lembrar de Deus novamente. Para nos trazer à lembrança a pessoa de Deus, recordarmos dele e nos conscientizarmos de que só a ele pertence o dia de amanhã. Jesus conta uma parábola do filho pródigo. E naquela parábola o rapaz pede a sua herança ao seu pai, sendo que o pai ainda estava vivo. E ele pega os seus bens e vai para uma terra distante, ele começa a gastar com bebidas, com farras e tudo mais. E enquanto ele estava vivendo aquele momento alegre, entre aspas, ele não lembra de ninguém. Mas quando ele começa a viver um momento triste, quando ele começa a se entristecer pela situação lamentável que está vivendo, quando ele começa a passar fome, não tem ninguém que lhe dê comida, quando ele começa a viver esse momento triste, ele lembra do seu pai, que na parábola é uma metáfora clara de Deus. É somente no momento de tristeza que aquele jovem rico consegue lembrar-se do seu pai. É isso que infelizmente acontece com muitas pessoas, só lembram de Deus quando estão vivendo um momento triste. Se você está vivendo um momento triste agora, talvez seja justamente com esta finalidade, para que você se lembre de Deus. Lembre-se que você é impotente, não pode fazer nada pela sua vida, nem hoje, nem amanhã, nem dia nenhum. Esse momento de tristeza serve para que você caia em si e leve em consideração a pessoa de Deus ao longo da tua história. Você consegue lembrar de Deus? Você consegue lembrar que tem um Deus que se importa com a tua vida nesse momento de tristeza? Ou a única coisa que ocupa o teu pensamento nos momentos de tristeza é o desespero e até mesmo o desejo de tirar a própria vida? Não se esqueça de que em meio à tristeza nós vivemos um momento propício para recordarmos o Senhor nosso Deus e lembrarmos de Deus. Essa é a terceira e última razão que eu gostaria de ressaltar com base nesse texto para a existência da tristeza. Retomo o que eu disse no princípio. Meu propósito não é falar filosoficamente, não era falar filosoficamente acerca da origem da tristeza ou a razão da tristeza. Não. Mas era apresentar uma pequena parcela de uma resposta bíblica e teológica, bíblica e cristã acerca da razão de ser da tristeza. Sabe por que existe a tristeza? Porque ela pode nos despertar reflexões importantíssimas em nossa vida. Reflita sobre suas posturas, seus comportamentos e tudo mais, seu relacionamento com Deus. Aproveite esse momento de tristeza para fazer essas reflexões, porque a tristeza existe, porque ela pode nos proporcionar essas reflexões. Sabe por que a tristeza existe? Porque ela pode tornar melhor o nosso coração, tornar melhor a nossa alma, o nosso íntimo, nosso homem interior.
Permita esse momento de tristeza que você vive tornar melhor o teu coração, o teu íntimo. Que você seja uma mulher melhor, que você seja um jovem melhor, um rapaz melhor, um ancião melhor, que você seja uma pessoa melhor. Por meio das tristezas que você está vivendo. Sabe por que a tristeza existe? Porque ela pode nos fazer lembrar de Deus. Lembre de Deus nos teus momentos de tristeza. Não esqueça dele. Traga sempre a pessoa dele à tua memória. Leve sempre em consideração Deus ao longo da tua vida aqui nessa terra. É por isso que a tristeza existe. Se você está vivendo um momento de tristeza, talvez seja para você experimentar tudo isso. Que Deus nos abençoe por meio da sua palavra, hoje e sempre, em o nome de Jesus. Amém.